Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast. Eu sou Lucas Carminati e esse é o Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. E nesse dia, nessa hora, neste momento, neste bate-canal, estamos chegando para o nosso 22º. 2 patinhos na lagoa. Mais um. Já participou de bingo? É só pegar as patinhas? 2 patinhos na lagoa. 22, 22º episódio. Estamos chegando então aqui e hoje, né, temos aí o bebê mais velho. O bebê mais velho, né? Daqui a pouco nós já vamos revelar quem é esse bebê mais velho. Mas antes, nós queremos o quê? Novamente agradecer você que tem acompanhado, assistido cada um desses episódios. Mais uma vez, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar, manda pra sogra, pro cachorro, papagaio, periquito, todo mundo, porque hoje o assunto promete. Hoje é polêmico. É aquele assunto que vai estar na mesa do bar. Vai. Né? Será? Olha, mas é um assunto polêmico. Polêmico, um né? assunto que gera muita dúvida nos condomínios. Muitas dúvidas, não é verdade? Muito obrigado, então, àqueles que fazem tudo isso aqui acontecer. Obrigado aí a Penteado Jacob Advogados. Obrigado à Casa do Síndico, também a Mr. Fogo. Muito obrigado do FIT e também a Ingetec, que tem sido patrocinadores deste podcast. Bom, quem que está aqui conosco hoje? Eu vou deixar você fazer essa honra de apresentar quem está do outro lado dessa mesa. Pode ser? Cara, na verdade ele é um advogado, então é um colega de profissão. O conheço há muitos anos. Eu acho que ele me conhece há mais tempo do que eu, porque ele é mais velho. Conhece há mais tempo. O nosso nome é parecido, eu sou o Namir e a gente tem aqui o Samir! Seja bem-vindo, meu querido. Olá, tudo bom, tudo bom? O Samir, ele é meu irmão, óbvio, né? Namir e Samir. A gente não é muito parecido, mas é meu irmão. Eu sou mais bonito. Bem mais bonito. Começou já. Casos de família. E o Samir agora, ele veio pro escritório. Antes ele estava atuando em outras áreas, ele vai contar a história dele. Mas agora ele veio pro escritório para suprir uma lacuna que a gente tinha dentro do meu escritório na área condominial, que é a parte criminal. Olha aí. Meu Deus do céu. Mas assim, como crime dentro do condomínio? Sim. Existe isso? Existe. Então a gente vai falar um pouco sobre os crimes contra a honra, que são os crimes de injúria, calúnia, difamação, alguns outros crimes que o condômino pode cometer contra o síndico contra o condomínio, e assim a gente vai ficar bem, a gente vai desenrolar esse assunto. E esperamos que a gente sobreviva a esse episódio. Mas eu tô muito feliz com esse segmento do escritório, Lucas, porque tem muita demanda e os síndicos, eles de fato ficam um pouco perdidos na informação de até onde vai o direito deles, aonde que o direito está violado, se de forma penal, civil. Eu acho que o escritório vem suprir essa... E é muito mais comum do que o povo imagina, né? Muito mais comum. Essa situação. E o principal, o que fazer para garantir a prova, o que fazer para que esse direito que tenha sido lesado, penalmente falando, seja essa pessoa responsabilizada da forma adequada. Então, chama toda a família, põe todo mundo sentado aí no sofá. E vamos falar sobre crimes. E vamos conversar sobre esse tema. Mas, antes de tudo isso, vamos apresentar ele. Claro. Né? Afinal de contas, ele está aqui, não porque não é só porque é seu irmão. Não, porque ele é autoridade no assunto. Assim, hoje eu diria que o advogado é ele, né? Porque você não. Tá descaracterizado. mas aqui eu sou host. Agora eu olho, o homem veio de terno, esse terno slim. Elegante, Meu né? sonho era entrar num terno slim, mas só de ver o nome slim eu já nem me serve. Não, mas aí você volta no episódio do Dodô. Eu também ia fazer essa complementação agora. Dodô, cadê o Dodô lá, o Dodô? Ó. Não, mas cara, não é nem questão de emagrecimento, é família italiana, os braços compridos, gordinho aí, não tem jeito. Mas vamos lá. Tá aqui com a gente ele, nosso querido Samir Jacob, brasileiro. Isso eu já imaginava, mas tá escrito aqui. Advogado, casado, pai de 3 filhos, o Matheus, o Davi e o Isaac. Eu também tenho foi isso. Lembra que eu comentei com você? Meu irmão também tem 3 filhos, todos com nomes bíblicos também. Ele é evangélico. O meu também. Cristão, né? Você também é cristão? Sim. Estamos em casa aqui.
Eu tenho o Pedro Lucas, o Davi Luca e o Judá, né? No último episódio já falamos aqui, já nasceu o Judá, já tá aí. Graças a Deus tá deixando a gente dormir a noite toda. Esse menino é uma bênção. Que continue assim. O Samir, porque escreve Shamir, escreve Shamir. Eu Shamir e Samir. Por que escreve Shamir, né? Pergunta pra minha mãe. Hoje eu também. Eu já perguntei pra minha mãe e pro meu pai, eles até hoje não conseguiram me responder. Mas existe o Shamir, que é SHA, existe um distrito, que é um município, como se fosse um distrito dentro de Israel. Por incrível que pareça, a nossa ascendência e descendência é libanesa, mas existe um distrito dentro de Israel chamado Shamir. Com SH. E com SH do Os jeito são corajosos. Meteram um distrito dentro de Israel. Isso aí. Eita, pega. Vamos lá, então. Nascido na cidade de Campo Mourão, Paraná. Formação advogado, bacharel em Direito pela Unic, Universidade de Cuiabá, Mato Grosso. Concluiu em 2009. Tem uma vasta experiência como empresário e atualmente faz parte da equipe da Penteado e Jacob Advogados, né? É isso aí. A gente sempre começa aqui, né? Tu já deve ter assistido. Se Já. Vou te dar um cascudo aqui. Eu sou fã. Eu já vi lá já suas curtidas lá. As publicações, repostagem. Então, assim, a gente sempre inicia aqui conhecendo um pouco mais, né? E você tem uma característica muito legal, que você se formou em Direito e tal, mas antes de advogar de fato, como você está agora, você teve aí uma trajetória fora da advocacia, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo, um pouquinho da sua história e tal, e como você decidiu migrar e se juntar à família, porque vocês são quase os Avengers, né, cara? É um clã de advogados. Mamãe e tal, né? Que legal. Então conta um pouquinho pro pessoal. Em 2001, eu iniciei esse ramo empresarial. Então já tem assim quase 23 para 24 anos que vem do sangue, né? O sangue libanês, ele não consegue fugir, né, em relação a empresas. E eu fui, durante esse período, trabalhando nessas empresas, trabalhei com posto de combustíveis, trabalhei em lojas de móveis eletrodomésticos, trabalhei com parte de serralheria, esquadrias de alumínio, deixa eu ver o que mais, trabalhei até com paver, tive fábrica de paver também. O que é paver? Paver são concretos, são cimentos que a gente faz calçada. Aqueles bloquinhos. As calçadas, os bloquinhos, isso. Não sabia que chamava paver. Isso aí, chama paver. E nesse meio tempo, como a nossa família toda, sempre advogados e advogadas, e inclusive magistrados também, então a gente já veio também do sangue essa parte do judiciário, da advocacia, mas o vento na época me acabou soprando para o lado do empresarial e eu fiquei todo esse período. No ano de 2020, que veio a pandemia, 20, 21, 22, a empresa já começou a entrar um pouco de dificuldade financeira também e eu resolvi acabar com toda a empresa. Vendi toda a estrutura e falei assim, e agora? Né, o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu sempre tive essa vontade de advogar. E eu recebi o convite do meu irmão e da minha mãe e falou assim, por que você não vem advogar conosco? E foi onde eu tomei essa decisão, já há quase 2 anos, né? E aqui estou, advogando hoje, fiz toda a especialização, estudando bastante, trabalho mais na área criminal ali do escritório, e a gente está cada vez mais aí tentando prosperar de uma forma coerente, e vamos lá. Que legal. Fala bem também, né? É de família, né? Vozeirão? Tem que ser centrado, né? Você comentou que nos bastidores você tem um filho que mora fora do país, eu né? Eu tenho. E como que é esse seu lado pai, esse lado babão? Igual eu aqui, fica babando no microfone do podcast. O meu filho mais velho, ele mora em Dublin com a mãe dele, inclusive fui fazer a renovação do passaporte dele hoje, tive que fazer essa renovação. E ele é uma bênção, né? Ele não quer muito vir para cá, não. E eu também não quero que ele venha para o Brasil. Eu prefiro que ele continue trilhando a vida dele lá em Dublin. Eu acho que ele está com um projeto já para ir para morar em Barcelona. Nós estamos vendo isso aí para estudar. Que legal. Mas eu não quero. Eu pretendo deixar ele lá e, se possível, mandar meus outros 2 filhos também futuramente para lá. Quem mora lá é o? Mateus, meu filho mais velho.
mais E velho. aí o Davi e o Isaac moram aqui com você. O Davi mora com a mãe dele lá em Campo Mourão, no Paraná, Uhum, e o Isaac mora comigo aqui. entendi. Uhum. Que legal, cara. Que legal. Que show. O Isaac é um fofinho, ele me chama de Kikil. Kikil, Ele me vê e fala, Kikil, É o Kikil Namir. Kikil Namir. O Isaac tem quantos anos? Ele tem 3 anos, 3 anos. Tá aninhos. naquela fase legal pra caramba que troca as letras. Troca a gente tem tudo. que corrigir, mas que é bonitinho. É, né? bonitinho. Ele é uma bênção. Bom, meu querido, mas que show. Obrigado, tá? Obrigado Eu que por dispor agradeço do teu pela tempo de estar aqui oportunidade. com a gente, Eu né? agradeço a oportunidade e, primeiramente, também eu agradeço a Deus por esse momento, estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento. E vamos lá, vamos para as perguntas, vamos para o público. aí. Agora vamos, né? Vamos, bora. Tomei até um... Vamos, Toma uma água aqui que lá vem Engata a bomba. primeira e vamos falar sobre crimes Bom, nos condomínios. Estamos já há algum tempo segurando esse momento aqui. É igual É que o eu já João venho, Kleber, eu já né? venho anunciando também É, esse o João momento. Kleber. Para! Já tem acho que uns 3, 4 episódios atrás que eu Que a tô gente falando tá que a gente- falando sobre só que não isso. dava, porque a agenda dele tá muito Encaixar as lotada, agendas, daí a gente né? conseguiu agora. É isso aí. Que bom que deu certo. A gente sabe que em condomínio, né, a gente sempre fala muito aqui, condomínio nunca elege apenas uma pessoa qualquer, mas sempre um representante. O representante, ele, dentro do condomínio, tem diversas atribuições, né? Mas também pode sofrer sanções contra a sua pessoa, e esse é o objetivo que nós temos de conversar hoje, porque a gente fala muito sobre proteger o condomínio, né? E muitas vezes deixam de falar sobre como proteger o síndico. Então já vamos começar aqui falando sobre esse primeiro tema, né? Quando a gente fala sobre crime contra a honra, para quem é leigo, né? Então quem está assistindo a gente lá, inclusive eu também, quando a gente fala sobre isso, sobre um crime contra a honra, o que é isso? O que isso significa e aonde que o síndico está correlacionado nesse tema? E agora eu vou deixar os dois advogados se matar aqui. Bom, Tem uma vamos pipoca lá. aí, Marlon? Até amendoim, ó. Amendoim. Eu vou tentar ser o mais breve e também singelo em relação a isso aí. Vou expor com alguns exemplos para a gente poder deixar claro para o público. E não aquele juridiquês e falando bonito, não. Nós vamos tentar, através de exemplos, encaixar o perfil de cada um e quem tiver com esse problema para tomar todas as decisões que tem. O crime contra a honra, contra síndicos, ele é mais corriqueiro do que a gente possa imaginar. O que é? São xingamentos, brigas entre condôminos e síndicos, e isso acontece de 3 formas, correto? A calúnia, difamação e injúria. O mais corriqueiro de todos é a injúria, que a injúria é basicamente o xingamento. A calúnia, quando ocorre a calúnia com o síndico, o que é uma calúnia? Você caluniar alguém. A calúnia é quando você imputa falsamente um crime a uma pessoa. Vamos colocar um exemplo simples. Eu chego e falo, Lucas, ele furtou aquele celular. Então eu estou imputando um crime ao Lucas. Isso é uma calúnia. Agora, a difamação ocorre da seguinte forma. O Lucas, ele é um ladrão. Só que você não imputa o crime, você faz algo genérico. Ele é um ladrão. O Lucas, ele é um usuário de droga. O Lucas, ele é isso e aquilo. Então, isso é a difamação. Vamos lá para a injúria. O que é a injúria? A injúria é um xingamento. É quando ele fere a honra subjetiva. E é direcionado à pessoa. Direcionado à pessoa. Todos esses crimes é direcionado à pessoa. Então a injúria ele vem falar assim, com xingamentos, com ofensas. Então a gente tem esse tipo de tipificação dentro da injúria. E a injúria a gente consegue fazer uma triagem, a gente consegue abrir um pouco mais. Que existe a injúria real. O que é a injúria real? Eu estou falando a parte do Código Penal. A injúria real é quando existe, ela entra até em vias de fato. Só que não pode, um exemplo, deixar marcas no corpo. Então são o quê? Aqueles empurrões, você cuspir na cara de alguém. Eu acho que já deve ter acontecido com algum síndico aí. Eu fui numa Dentro de assembleia uma vez assembleia, que jogaram a cadeira no síndico. Joga a cadeira, as pessoas cospem umas nas outras, então isso já é injúria real. Tem um caso de aumento de pena, existe algumas restrições dentro do Código Penal que ele tem essa diferenciação. Só que o que a gente precisa saber também? Quando você já extrapola esse limite da vias de fato,
ocorre uma lesão leve, aí já sai da característica de uma ação privada, correto? E ela já se torna uma ação com representação. Se tiver lesão grave, ela não é nem através de representação, ela se torna uma ação penal pública incondicionada. Quem é a parte legítima é o próprio Ministério Público. Então, existem essas pequenas diferenciações que nós precisamos deixar bem claro para poder a gente diferenciar uma da outra. A injúria, ela é uma ação privada. A gente faz através de uma queixa-crime. O que acontece? Aconteceu um caso lá no síndico. O síndico foi xingado por WhatsApp, no grupo de WhatsApp, pelo Facebook, pessoalmente. Então, existem várias formas desse crime ser cometido. Lembra que nós falamos que nós vamos bater um pouco mais em cima da injúria, que é um pouco mais comum. Então, quando ocorre esse tipo de crime, nós precisamos fazer com que ele tenha a evidência satisfatória para iniciar uma ação penal privada, através da queixa-crime. A queixa-crime pode ser feita através de um advogado, tem que ser feita através de um advogado, correto? E você que está sofrendo alguma injúria aí, você pode procurar o seu advogado de confiança e expor para eles os fatos. Melhor que procure a gente. Penteado já... Se a gente pode falar dessa forma abertamente, ótimo. Claro. Deve, né? Nos procure. E, então, assim, voltando ao raciocínio, a injúria, a gente tem essas aberturas onde a gente tem que tentar, ao máximo possível, descobrir as características dela para a gente poder fazer com que essa ação penal ela tenha efetividade no âmbito do judiciário. Deixa eu só simplificar o que ele está falando da ação penal pública e privada. É que é o seguinte, quando um crime, eu vou falar bem, até desculpa os colegas, os penalistas, mas bem básico. Quando o crime ele é mais grave, né, com maior gravidade, quem que tem que processar a pessoa acusada é o Ministério Público. Que o Ministério Público representa a sociedade. Uhum. Então é um crime mais grave, ele vai lá e vai falar, não, eu vou te processar. Como é um crime menos grave... Mas precisa ficar sabendo de alguma forma. Isso. Através de boletim de ocorrência, notícia-crime, enfim, aí tem outras modalidades. Agora, como a injúria é um crime menos grave, quem tem que processar é a própria vítima. Ela tem que ir lá, constituir um advogado e ela acionar o judiciário para poder Tá. Né? Mas assim, vamos lá. Então, nesses casos que os síndicos, na maioria dos casos dos condomínios, o síndico ele precisa. Claro, ele vai registrar um boletim de ocorrência, mas ele não vai dar andamento nisso. Ele tem que registrar o boletim de ocorrência, tudo bem, mas ele tem que procurar um advogado, porque o advogado tem que entrar com a queixa-crime e nessa instrução dessa queixa-crime vai ser demonstrado e apurado as provas para ver se de fato houve crime ou não. Perfeito. E a condenação ou não. Tá? É isso. É isso aí. Então, o fato é que existe subterfúgios, formas, hoje, que o síndico que se sente lesado de alguma forma, ele possa captar essas informações e, seguindo a forma correta, o rito correto aí, ele pode buscar os seus direitos. Isso, mas... Isso. Por exemplo, lá no grupo do condomínio, chegaram lá, eu sou o síndico, o Lucas é um gordo. Eu sei que isso é verdade, mas, enfim, eu posso me sentir lesado porque eu fui chamado de gordo, ok? E aí, a partir disso, eu posso... providenciar as provas e tal, e entrar com uma ação para solicitar esse... Para verificar. Porque... É uma ação penal. É uma ação penal, uma ação penal privada. A pessoa vai receber um direito moral, alguma coisa assim? Não. Recebe em espécie? Não. É que são eu vou deixar... Só vou falar mais rapidinho. Pode falar. Que são coisas diferentes. O cível, quando a gente fala em dano moral, em reparação financeira, a gente está falando no âmbito cível. Ah, tá? Sim. Ok. Aqui a gente está falando em punir alguém que cometeu um crime. É um crime mesmo. Isso, é um crime. Ser presa, inclusive, então. Vai ter substituição de pena, porque são penas, mas ele vai ter que pagar uma cesta, um salário mínimo. Então não tem exatamente mas o que acontece? Na própria ação penal, na própria queixa-crime, existe o artigo, se eu não me engano, é o 389, me corrijam aí os colegas se eu estiver errado. Você, o 389, 369, 367, algo assim. Existe uma indenização fixada pelo juiz também. Certo? No próprio penal, uma indenização. Então, no pedido dessa queixa-crime, você faz esse pedido de indenização, correto? E você pode ir para a alçada civil, para fazer a indenização por dano moral. Pedir um dano moral. Isso. E, obviamente, se houver condenação... O que a gente vê muito, desculpa até te interromper, mas o que a gente vê muito é isso.
Ah, eu fui chamado de ladrão. Ah, então eu quero te processar porque agora tu tem que me pagar. Mas não é disso que nós estamos falando. Não é então. disso que a gente está falando. É isso que eu quero. A gente está falando deixe reparação claro. penal. Perfeito. Que é Isso. você reparar e você condenar aquela pessoa que cometeu um crime. Porque você chegar numa assembleia e você se dirigir a qualquer pessoa imputando um crime ou fazendo um xingamento que de fato ofenda a honra dessa pessoa, isso é crime. Ó, outra olha aí, coisa. Entendeu? Se a gente entra no âmbito de ameaça, ou até vias de fato, ou até de uma lesão leve, ou uma lesão grave, de um condômino em relação a um síndico, existe também algumas cautelares que a gente consegue pedir em juízo para aquela pessoa não se aproximar do síndico. E o juiz dá, digamos assim. Vai ter que se mudar. Existe hoje um crime de stalking. O stalking também, o síndico sofre também o crime de stalking. É uma tipificação nova no Código Penal, e o crime de stalking, o que é? Você tem que fazer reiteradamente e ficar fazendo por várias vezes, de forma permanente e constante, essa perseguição. Isso caracteriza o crime de stalking. Sim. Então, também no crime de stalking é uma forma com que o síndico também consegue se defender por essas reiteradas O que tem de gente mexendo ofensas, nas cadeiras aí É, agora. preocupado. Mas eu queria que você voltasse numa questão que é, por exemplo, a gente está. Isso acontece muito em assembleia. Geralmente acontece, porque os embates acontecem nas assembleias. E geralmente a bate-boca é ali. Então, se um condômino ele xinga o síndico, eu queria que você explicasse que o síndico não pode xingar o condômino de volta. Eu até ia perguntar isso. É mesmo. isso. Então, assim, vamos lá. Primeiro a gente está na parte, vamos falar da injúria, né? Que a gente está no crime contra a honra. Depois a gente vai para ameaça, apropriação indébita e assédio moral, que eu também quero que você fale. Aham. Então, assim, xingou, qual que é a postura do síndico? O que ele precisa fazer? Tem que lavrar na ata do condomínio? Qual prova que ele pode constituir? Se essa prova é digital? Respira fundo. Vamos lá Respira então. fundo, sangue Vamos de por barata. partes. Vamos por partes. Vai, manda Se ver. um síndico ocorre algum desses crimes contra a honra, em razão, em fato dele estar no exercício da profissão, existem algumas cautelas que ele precisa ter para poder constituir as provas. Uma eventualidade, se é verbalmente na própria assembleia, normalmente essa assembleia contém várias pessoas, você tem que arrolar as testemunhas que estão em volta em relação ao xingamento e, principalmente, também constar em ata. Só que, hoje, o que acontece? Nós temos tecnologia, celular. Se possível, filmar, quando um síndico, aí tem lá um conselheiro do lado, alguém lá, junto com o síndico, começou aquele xingamento, pega o celular e já começa a gravar. Você começa a gravar, você já vai começar a fazer a produção de prova, e a partir do momento que você faz essa produção de prova, o condômino xingando, batendo boca, e o síndico não pode revidar. Correto? Essa Sangue de orientação, tem que ter sangue de barata, não revide, certo? Meu Deus. Essa que difícil. não cometa retração imediata, porque o que acontece? Se ele xingar... Repete, retração imediata. Isso. Preste atenção nisso. Se ele xingar, fica xingamento com xingamento. Depois o síndico vai requerer judicialmente um dano moral, vai entrar com a queixa-crime, o juiz vai falar, meu amigo, vocês dois se xingaram, compensa, extingue o processo. Às vezes nem recebe inicial. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O síndico tem que ter sangue de barata e ele tem que parar e pensar e agir com a razão e não com a emoção. Se ocorre isso de forma digital, como que nós vamos fazer se ocorre um crime contra a honra, um xingamento, algo nesse sentido, em forma digital? Grupo de WhatsApp, Instagram, esse síndico ele fez isso, ele fez aquilo, e você fica caluniando, difamando ou injuriando um síndico. Qual que é a proteção que o síndico tem que ter? Ele precisa fazer a coleta dessas provas digitais de forma autêntica. O que acontece? Eu vou falar algo aqui agora, Lucas e Dr. Namir, que vai impactar todo mundo. Olha aqui, a prova digital, um simples print de WhatsApp, não serve como prova. É pacífico hoje no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, e jurisprudências. Então, o que nós temos que nos atentar? A prova digital, antigamente, as pessoas faziam a coleta dela em ata notarial. Então, pegava o celular, levava o print,
ou o computador, por e-mail, algo nesse sentido, e se dirigia a um cartório e fazia a coleta com ata notarial, e isso não tem mais validade hoje. Isso aí hoje não existe, isso aí é uma prova fraquíssima, não é nem fraca, é fraquíssima. Hoje é descartado em relação ao Poder Judiciário. Inclusive, teve um caso no escritório, esses tempos atrás, que o cliente ele veio com prints de WhatsApp, ele não tinha mais nenhum tipo de robustez de prova, e eu falei para ele, olha, isso aqui a gente pode até distribuir essa ação aqui, só que eu já vou te antecipar que a prova ela é totalmente frágil, a gente não tem prova para dar seguimento na ação. Não, mas eu quero, doutor, vamos. Expliquei para ele e acabei entrando com essa ação. Falei, eu vou fazer essa ação para você, mas a chance da gente bater na trave lá na frente é gigantesca. O que aconteceu? O próprio Ministério Público, na manifestação, ele pediu para não seguir o procedimento da inicial e o juiz deu. Entendeu? Extinguiu, nem recebeu a inicial. E eu falei para ele, olha, eu já orientei você dessa forma, correto? Abri essa exceção e na própria, vamos dizer assim, na pele. Então, eu consegui, na pele, ter essa negativa em relação ao judiciário e esse procedimento. Qual é o procedimento correto que nós temos que fazer para fazer a coleta dessas provas digitais? Olha aí, hein? Ó, dica, hein? Isso aí. Dica de ouro, hein? Dica. Hoje, para a gente poder fazer a coleta da prova digital, nós temos que ter autenticidade. A prova ela tem que ser autêntica, correto? Prova digital, autenticidade. Existe um metadados que a gente extrai. Eu estou falando um pouco mais técnico, depois eu vou explicar um pouco mais simples para vocês. O metadados, quando colhido, a gente faz a coleta. Eu gosto de usar muito o Verifact. Quando você usa o Verifact, você entra nessa plataforma, você faz todo o acesso, ele vai te dar uma chave que chama cálculo hash, quando você faz a extração de forma correta. Esse cálculo hash é como se fosse o DNA da prova digital. Então, aquele print que você simplesmente fez o print, aquilo ali não tem validade. Nós temos que entrar no aparelho, correto? Conectá-lo nessa plataforma e a gente faz a extração. Essa extração vai gerar metadados e isso vai dar autenticidade. Quando entrar numa perícia judicial, uma contestação da parte contrária do advogado, não vai ter como contestar essa prova. Aquilo ali realmente aconteceu, saiu daquele celular e existe esse DNA, que é o cálculo hash, onde a gente consegue fazer toda a restrição, todo em relação a essa prova. Lembrando que a prova digital ela é frágil até o momento que você faz a coleta de forma frágil. E ela é super forte a partir do momento que você consegue fazer essa coleta de forma suficiente. Então você, síndico, o dia que entrarem na honra de vocês de alguma forma, de injuriando, caluniando, difamando, vocês corram atrás de um advogado, faça essa coleta da prova digital de forma... faça essa coleta de forma correta para poder você ter robustez de provas no judiciário. E não esqueçam, não xingue de volta. Não xingue de volta. Acho que isso é a parte mais difícil. Eu já fui síndico. Você já foi, né? Eu já fui síndico, o Namir também é síndico, e assim, pela minha personalidade, graças a Deus, assim, isso tem sido transformado em mim. Mas ainda não sou uma pessoa tão que consigo, assim, pensar, raciocinar, refletir muito. Às vezes acabo falando antes do tempo. Então, para um síndico que tem o mesmo perfil que eu, às vezes vai ser ruim ele conseguir segurar. Por isso que é importante saber isso previamente. Nós não estamos aqui apenas para falar tecnicamente ou de um novo serviço, mas principalmente para orientar quem nos assiste de que isso é passível de sim entrar com uma ação, de cobrar isso, de correr atrás disso, porque muitas vezes esse tipo de condômino que tem essa postura às vezes uma, duas pessoas que prejudicam todo o ecossistema do condomínio. E essas pessoas, de alguma forma, precisam ser penalizadas para que esse ciclo ele seja encerrado, ele se acabe e o condomínio possa fluir de forma tranquila, né? Se fala muito também sobre a questão de condômino antissocial, tal, que vai muito... vem, acho que, de encontro ao que a gente está falando aqui também. E muitas vezes o síndico ficava refém desse cara,
porque era muito difícil tirar esse condomínio Ainda social, é, né? e ainda é, né, de um condomínio. Já, né, por essa via agora que vocês estão aqui comunicando, é um outro subterfúgio que o síndico vai ter nas mãos para se utilizar, para que agregue ainda mais no condomínio e mantenha o E sistema até saudável. para o próprio condômino. Eu sempre, quando inicio as assembleias, das quais eu presido, ou como eu estou participando como advogado, eu sempre peço um início de fala para comunicar isso a todos. Uhum. Olha, tudo que, ou se é online está sendo gravada, ou que se for tudo que for grave vai ser consignado em ata, cuidado com o que você vai dizer, a forma como você vai dizer, e se dirigir aos outros condôminos e à gestão, porque você pode cometer um crime contra a honra, você pode cometer algum tipo de crime que vai ser anotado na ata e você vai ser processado criminalmente. Porque é importante as pessoas também saberem, porque às vezes por desconhecimento acham que pode sair xingando todo mundo, não pode. E essa orientação tem que ser para o síndico também, ao contrário, para o síndico não cometer esses crimes. Exatamente. Porque o síndico, às vezes, uma pessoa, um condômino, ele cobra de uma forma um pouco mais assídua, mas sem cometer crime, de uma forma mais, né, enfática, né? Aí ele, às vezes, ele se estressa e ele acha que aquilo ali já está errado e ele acaba perdendo a cabeça. tomando os pés pela mão. É isso, e ele acaba, às vezes, Eu já vi, cometendo esses crimes. A gente teve no escritório, eu até comentei no último episódio, né? Um caso desse que a síndica foi demandada de forma bem enfática pelos condôminos. Foi questionado. Foi questionada, né, até, mas não houve um crime por parte dos condôminos. Ela se sentiu, ela entrou com uma ação de uma queixa-crime por injúria e a juíza sentenciou de forma oral. E a juíza ela disse que pese tenha sido de forma enfática, era dever dela de prestar contas. Então não houve, ela entendeu que não houve injúria. O fato de você pedir e exigir que haja prestação de contas não configurou injúria. Agora, esse fato de pedir... perguntar, né, não necessariamente gera um crime. Né? Agora você não pode... É que existem formas. Eu preciso dessa explicação. Eu preciso dessa explicação, sua... Pá, ou você... Entendeu? Eu preciso dessa explicação porque você tá roubando. Você não presta, você tá lá, você é um ladra, você é um ladrão. Agora a gente entra num outro tópico, que o doutor Namir já explanou aqui, que é essa cobrança. Correto? A cobrança ela existe. Ela pode ser de uma cobrança mais rígida, como pode ser uma cobrança mais branda. A partir do momento que essa cobrança ela começa também a extrapolar os limites, correto? Da legalidade, os limites também até da boa convivência, aí começa a ocorrer o quê? O assédio moral para cima do síndico. Digamos o seguinte, o síndico ele presta todas as contas com o condomínio, está registrado, o estatuto está tudo ok, mas existe um condômino que ele fica toda vez questionando o síndico por isso, por aquilo. Só que ali já foi feita a prestação de contas. E ele torna a ir para trás. Eu quero essa prestação de contas. Aí ele fica fazendo ponderando aquele caso específico de forma que começa a ultrapassar os limites também fugiu como que é o limite de uma tranquilidade de você poder cobrar uma pessoa, por mais que ela seja rígida. E acontece muito. Então mais até que o crime contra a honra, tá? Isso, então ele fica assim... reiterar, voltar ele fica enchendo o saco. Que já está aprovado. Ele fica enchendo o saco do síndico. Já provou as contas de 2023. E às vezes ele pergunta, já está aprovado tudo. Isso aqui é verde ou vermelho? É vermelho. Aí passa um mês, não, isso aqui é verde ou vermelho? Não, isso aqui é verde. Reiteradamente. Isso aí caracteriza assédio moral também. Sim. Contra o síndico. Então o síndico também pode se resguardar em relação a isso aí. Também é ação privada. Isso. Lembrando também que a gente tem que fazer toda a coleta de provas de forma correta, no meio digital, né? Print de WhatsApp não tem mais validade hoje. A gente tem que fazer toda essa coleta de forma correta. Isso acontece. Mas essa questão que o Samir está trazendo é importante, porque a gente tem muito síndico que procura o nosso condomínio, nosso escritório, justamente já cansado, já ofendido, e a gente pergunta, tá, e o que, beleza, aconteceu de fato, você foi assediado, de fato, teve injúria, só que aí você não tem a materialidade, não tem a prova, desculpa, não tem a prova, materialidade tem, mas não tem a prova para demonstrar em juízo, aí não adianta. É a própria materialidade também, porque você não consegue expor o que aconteceu. Aí fica que ele diz que me disse. E quem tem que provar somos nós. Tem que provar. E nesse caso, assim, a gente estava falando de uma pessoa que é um representante do condomínio, que ele está no exercício da função de síndico, ele foi eleito em assembleia para isso, e ele está sendo lesado quanto síndico.
né? Nós estamos falando aqui No exercício da crime, profissão. não num crime contra o Namir, e sim contra o síndico Namir, né? Que foi chamado de ladrão, enfim e tal. Nesse caso específico, para entrar com essa ação que vai demandar chamar um advogado, né? E obviamente isso exige custas, tal, enfim. Quem paga isso? Então, Afinal de contas. quem paga isso aí é o próprio condomínio. Como o síndico está no exercício da profissão, o condomínio ele tem o dever também, então são direitos e deveres de ambas as partes, tanto do condomínio quanto do síndico, e esse é um dever do condomínio e um direito do síndico. Então o síndico tem o direito obviamente vai ter que colocar perante uma assembleia também, prestar contas em relação aos pagamentos, mas ele pode contratar um escritório de advocacia, no caso o Penteado Jacob, já aprendi, certo? E contratar esse escritório de advocacia para poder tomar todas as providências legais. E o condomínio, ele vai pagar, vai arcar com todas as despesas. E eu vou além. Se condenado, um exemplo, quem cometeu o crime foi condenado, vai pagar também dano moral. E esse dinheiro vai para o síndico e não vai para o condomínio, porque foi ofendido a honra da pessoa física. E detalhe, havendo a condenação, o condomínio aí pode cobrar do condômino o valor dos honorários pagos da defesa. Isso, além de multa, provavelmente advertência que o condômino vai levar, o condomínio também pode cobrar essas despesas e executar o condômino em relação a isso. Eu vou contar um caso que eu lembrei a sentença aqui. Isso aí, transitado e julgado, aí você consegue ter uma fofoca desse negócio aí, uma fofoca, não vou contar o nome, né? O que aconteceu que acho que foi muito engraçado, a gente estava num condomínio e aí um determinado condomínio registrou um boletim de ocorrência contra o síndico, contra ameaça, enfim, um monte de coisa, e aí o síndico foi lá, contratou o advogado, e aí a gente estava na prestação de contas, e aí estava lá a prestação de contas, o pagamento dos honorários. Esse mesmo condomínio que registrou o boletim de ocorrência pediu a palavra e falou assim: por que pagaram 2 vezes o advogado? Daí o síndico, porque você registrou um boletim de ocorrência contra mim. Isso. Se você registrar pela terceira, vai ser eu pago mais uma vez. Aí, gente, a assembleia virou um fuá, porque daí o pessoal ficou muito bravo com o condômino, falava que você deu prejuízo. Prejuízo da Isso. Então, condômino, cuidado com o que vocês falam, o que vocês fazem, porque isso gera custo. A gente está falando, né, que é muito comum ver o síndico sendo acusado e tal, né, ser xingado e tudo isso que a gente está comentando até agora, né? E eventualmente tem muitos síndicos que acabam metendo os pés pelas mãos e acabam retribuindo esse carinho. Essa gentileza. Essa gentileza. Xingado devolve o xingamento também. Dentro disso, né, o condômino daí ele pode fazer o caminho inverso? Pode. E isso aí acaba até prejudicando o síndico em todas as formas, tanto na esfera penal, na esfera administrativa do condomínio. Isso aí é bem complicado. Então, por isso que eu falo, o síndico ele tem que prestar muita atenção e não fazer a inversão, não dá a resposta de imediato. Tem um pouquinho de paciência, eu sei que é difícil, tem um pouquinho de paciência, respira, não xinga, não cometa os mesmos atos que o condômino está cometendo, para poder não acontecer isso. E o condômino, se o síndico faz algo também, um crime contra a honra, é o mesmo procedimento. O condômino também tem o direito de entrar contra o síndico e vai para cima e não tem o que fazer. E então a queixa-crime pode ser para qualquer lado. Para quem comete o crime, né? Até você, se você cometer um crime na rua aí para xingamento de alguém, você também tá. Não, eu não xingo. A legislação brasileira é para todos. Eu sou um cara tranquilo. Os meus xingamentos, eles são seu bobo. Gospels. Jebuseu, fariseu, filho de Belial. Eu vou pontuar uma injúria aqui também, uma injúria que nós não falamos, que eu acho que é muito importante, que é a injúria racial. Correto? A injúria racial, ela envolve também raça, etnia, cor, religião. E essa injúria racial, ela existe muito também, até em relação à homofobia. E ela é mais grave, né? Ela tem um caso de aumento de pena. Então, a injúria racial, ela existe também, e o síndico também pode tomar todas as providências, e o condômino também, né, já que nós entramos nesse ponto também. Uma pessoa, um cidadão em geral, ela pode tomar essas providências com a queixa-crime. A injúria racial, ela é um pouquinho diferente do racismo.
A injúria racial ela é pontual. A injúria racial, você comete injúria contra uma pessoa, certo? Pode ser, eu falei, um xingamento, algo desse forma, em relação da raça, cor, etnia, homofobia, repito, religião. E já o racismo não. O racismo tem uma legislação especial, que é a 7716 de 89, e no artigo 2º-A ela traz um caso de aumento de pena, e o racismo ele é contra um grupo de pessoas, correto? Uhum. Então um pouco diferente, o racismo ele é inafiançável e imprescritível. Um pouco diferente, o racismo de injúria racial são diferentes um do outro. Então o mais comum seria a injúria racial, mesmo e principalmente a religião. Esse aí é um macumbeiro, esse aí é um não sei o que, esse aqui é Bíblia. Então, esse aqui é um crente. Crente. Isso. Então assim, essa injúria também ela é punível pelo Código Penal, e a gente tem que ficar bem atento também em relação a isso aí. E vamos deixar a história do síndico ruim. E se o síndico desvia dinheiro do condomínio? Que crime! Isso não acontece. Nunca aconteceu isso aí. Que crime que o síndico pratica? Vamos lá. Vamos só tá falando do condômino, vamos falar agora do síndico. Eu, como advogado, eu vou defender, né, no caso, se existe autoria e materialidade do crime ali, se está provado, mas eu defenderia por uma apropriação indébita, correto? Mas nós temos que ficar atentos, porque o Ministério Público gosta de apimentar as coisas e gosta de lascar a vida do cidadão. Ele já, de repente, poderia responder até com furto qualificado. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar atento a esse tipo de... para até fazer essa defesa. Um síndico recebe lá uma denúncia lá, para uma citação para poder se defender de uma resposta à acusação de um furto qualificado, por ele ter se apropriado de algum dinheiro ou algo nesse sentido, desviado verba. Então nós temos que fazer uma defesa técnica para poder desclassificar esse crime, ou até mesmo receber a denúncia, se for o caso de não recebimento. E se a gente tentar absorver sumariamente. E se o condômino quiser, vamos ferrar o síndico agora. E se o condômino quiser falar, não, eu quero contratar um advogado para auxiliar na acusação, isso é possível? É possível. A gente pode fazer uma notícia-crime. Correto? A gente faz uma notícia-crime. Denuncia o síndico. E denuncia o síndico. Inclusive, no 21º episódio, falamos aqui sobre prestação de contas. É o fato, né, que a gente se refere. A falta da prestação de contas pode levar a esse caso. Exatamente. Justamente. A falta de prestação de contas, não. Né? Não? Mas a ausência realmente de comprovação. Que a falta de prestação de contas, às vezes, tem as contas e só não foram prestadas. Isso. Tem que ter... É porque existe uma linha muito tênue entre má gestão, má administração e desvio de recursos. Isso, justamente. São coisas muito diferentes. Boa colocação. Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado também. O dinheiro está ali com recibo, não significa que houve apropriação indébita de recursos. Entendi. Pode ser uma gestão bagunçada, uma gestão... Fala quando não existe a justificativa. Sei lá, o cara trocou de carro, desapareceu. Isso, o dinheiro sumiu da conta, essas coisas assim. Que a gente tem, né? Que a gente... Teve um convidado e eu lembrei, falou 20 anos. Um apartamento e saiu fora. Não, teve um condomínio que até mudou o nome do condomínio pro nome da síndica, que foi durante 20 anos, lembra? É verdade. E aí ela morreu. Ela morreu, descobriram que durante esses 20 anos ela foi... Foi o pessoal da Essência, eu acho que falou, né? Eu acho que foi. Ela desviava dinheiro do condomínio por 20 anos. E ninguém sabia. 300, 400, meio milhão. É que ela fazia muito, ela fazia muito pelo condomínio, só que ela poderia ter feito mais. Ela fez por ela também. Os caras mudaram o nome do condomínio e botaram o nome dela, porque ela morreu. Bom, eu não vou entrar nisso. Não, mas é só fofoca. A gente tem fofoca no meio do caminho. Mas ótimo. Eles até quiseram entrar com o processo, mas não dava mais. Não dava. Ela já tinha morrido. Bom, partindo pro fim do nosso episódio. Olha aí que oração. Pois é. Olha, o tempo voou, hein? O tempo voa, né? Rapaz, quando o assunto é bom. A gente tá falando, então, assim, falamos aqui, jogamos um monte de coisa na panela, fizemos uma sopa de letrinhas aqui, mas vamos para a parte prática do assunto. Então, eu tô lá numa assembleia, fui lesado no WhatsApp ou no Instagram. Que passos, então, esse síndico, esse condômino deve seguir, né, para de fato conseguir ingressar com essa ação, ela ter essa validade, ela não ser rejeitada na inicial? O que eu devo fazer, então? Eu estou aqui assistindo, sou síndico, sou um condômino, sou um conselheiro, fui lesado, fui xingado, houve uma injúria, aconteceu alguma coisa ali e tal. O que eu devo fazer, doutor? Fale para nós.
O povo quer saber. Bom, o primeiro passo é contratar Penteado Jacob. Aprendeu. Ele perdeu a vergonha. Perdi a vergonha, né? Mas assim, basicamente, nós temos que... Primeiro não responder. Começa por aí. Justamente. Recebeu o crime, foi cometido. Essa é a primeira orientação que eu, como advogado, eu passo para o síndico, né? Se houver um crime contra a honra contra o síndico, contra ele não responder, ele ficar quieto, respira, pega todas as provas suficiente, que tem prova digital, filmagem, prints e o WhatsApp não tem validade mais. Registro na ata. Registra na ata, correto? A partir do momento que ele registrar na ata, ele vai trazer todas essas provas. Pega o celular, câmera que foi filmado, 3 Instagram, testemunhas também que tiver no local, qualificação das testemunhas. A qualificação é nome, RG, CPF, endereço. Isso, endereço. Pega toda a qualificação. Marlon, quem que vai lá me ajudar? Pega o telefone dessas pessoas, o nome completo, o CPF, basicamente, a gente já consegue fazer uma triagem também com eles. E a gente faz toda essa queixa-crime e a gente entra no judiciário para a gente amenizar e ir atrás também de um dano moral, se cabível, se o juiz entender. Eu já vi dano moral normalmente os juízes hoje estão dando dano moral em relação ao júri, de 5 mil, 7 mil, 6 mil, fica nessa variável aí, mas eu já vi dano moral atingir até 15, 20 mil reais. Vai depender muito da situação e depende muito do juiz também. Então, basicamente é isso, nós temos que proteger as provas, se for prova digital, fazer a coleta dos metadados de forma correta, isso nós do escritório nós fazemos, corre para o escritório, liga para a gente, leva o celular até nós, leva a prova que você tem digital até nós, que a gente faz essa coleta e a gente já começa a fazer ação, montar, iniciar a petição para a gente poder distribuir ela e na sequência uma condenação. Isso serve até de exemplo até para os outros condôminos, né? Ele foi condenado a pagar dano moral, inclusive depois, além do dano moral de 5 mil reais, 6 mil reais ali que ele foi condenado, ele pagou mais X dos honorários advocatícios e agora... Vai ter que prestar serviço à comunidade. E vai ter que reembolsar o condomínio também do advogado. Então, assim... Fica de exemplo, né? Fica de vai ter que pagar algumas cestas básicas. Isso, e se ele não pagar, ele for o proprietário, é o proprietário ali, a gente já pede também já para... para cima do apartamento dele, ele paga. Isso ele pode ter certeza que ele vai pagar. Que show. Doutor Samir, então assim, o pessoal está nos assistindo aí e tal, e a gente sempre gosta de pedir ao final de quem participa aqui conosco uma dica de ouro, assim, uma dica infalível. E pela sua experiência, por tudo que você tem visto, tem acompanhado no dia a dia, no condomínio, enfim, tudo está chegando nas suas mãos. Qual é a dica de ouro que você pode dar para quem está nos assistindo aí? Vai, capricha, solta o verbo. Essa dica de ouro, nós batemos aqui na tecla repetitivamente. E o que eu falo? Síndico, se ocorrer algum crime cometido por um condômino contra a honra, não retruque. Fique em silêncio, respira, tenha um autocontrole, para você poder conseguir, de forma judicializar aquela situação e você ter a sua honra protegida, você ter todo o reembolso necessário para tentar amenizar um dano criminal que ocorreu contra você. Uau! Que top, hein? Muito bom, Passou né, cara? voando, cara. E eu fiquei muito feliz do Samir ter vindo trabalhar com a gente, porque... São poucos escritórios, independente de a gente estava brincando aqui, o síndico procura o advogado de sua confiança, né? Mas enfim, se quiser procurar a gente está à disposição. Mas é legal porque os condomínios eles precisam dessa orientação. E a gente não encontra ninguém falando sobre isso no ambiente condominial. 17 anos no mercado condominial. Eu não sabia desse tema. Exatamente. E essa é uma demanda que eu já estava vendo no nosso escritório. Eu tenho capacidade, óbvio, para atender, mas não igual o Samir, que é especialista nessa parte, né? Então, eu também nem quero, porque é muita coisa para mim também. Eu vou disponibilizar um e-book, algo simples,
algumas orientações, depois vamos ver onde que a gente consegue disponibilizar isso aí, Lucas. Opa! Vou disponibilizar esse e-book para o síndico de uma forma Faz genérico que a gente pode mandar até para os condôminos. Isso, condomínios, nós vamos mandar para todo mundo, vamos mandar para o pessoal aí, que é uma informação interessante e é uma informação de utilidade pública e de ordem pública também. Então a gente consegue fazer isso aí para mandar para todo mundo aí. Maravilha! Doutor, a gente já sabe, né? Atua na Penteado Jacob Advogados, mas vocês querem deixar também seu Instagram, o pessoal te acompanhar? Ou só acompanhar da Penteado Jacob já tá bom? Mas não, ele tem um Instagram só para a parte... Porque assim, Então, o nosso aí, escritório ele é especializado em condomínios. Okay. Então, o Samir ele atua na parte criminal em geral, não só para condomínios. Então, quem precisar de um criminalista bom, só procurar o Samir. Por alguma coisa. E aí ele nos ajuda na nossa parte de condomínios. Então, ele também tem o Instagram dele, que é para procurar o Samir. É Samir Jacob, só que é S-H-A-M-R, é Samir Jacob. Vai ter o Jacob Advogados também marcado lá. Também. Não, esse não tô mais usando. Não? Só o meu Só o seu? O meu mesmo. Isso. Vai estar marcado em collab aqui também com a gente, né? Então o pessoal pode acompanhar no Instagram, os cortes aí, tudo que a gente vai publicar. E é isso, meu amigo. Temos o 22º episódio. Um tema ótimo. Na Lagoa. Tema ótimo pra gente. Tema. E muito obrigado mais uma vez a você que tem nos acompanhado, que chegou até aqui, até o final desse vídeo. Se ainda não fez, por favor, o que você está esperando? Deixa o like, deixa seu comentário, compartilha com aquele síndico que você sabe que precisa ouvir sobre esse tema, talvez que não sabia, né? E agora ficou sabendo de que pode ser feita alguma coisa aí para punir aqueles que não têm ajudado na boa qualidade, na convivência do ecossistema condominial aí do seu condomínio. Então é o seguinte... Essa foi longe. Essa você foi profundo, né? Foi bonito. Seguinte, mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, né? Aqueles que fazem tudo isso aqui acontecer. Quem? Penteado Jacob Advogados. Já citamos aqui. Né? Várias vezes, né? E por isso fazemos questão de referendá-los, porque... Meu querido, quando a gente fala sobre os patrocinadores, nós estamos dando um carimbo de conferência. Quer dizer que são pessoas que a gente, de certa forma, avaliza, né, e acredita que fazem um bom trabalho no mercado. Tá? Então, queremos agradecer também a Casa do Síndico, Mr. Fogo, pessoal da Ingetec, também o Dudu Fit, né, todo mundo que tem participado conosco aqui ativamente. E a você, nossa audiência qualificada, nosso muito obrigado. Esse foi o 22º episódio. Eu sou Lucas Carminati. Até a próxima. Um abraço e tchau! Porto Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Porto Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Histórias engraçadas pra compartilhar, dicas e truques para a gente se ajudar. Entre risadas e sorrisos no ar, vamos juntos nesse papo navegar.